Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 10 de maio de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2653. Ele tem 7 páginas, 50 logias e 15 máximos. O tema é paraclínica. A especialidade consciência-terapia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, Dr. Eduardo, que está ali muito bem acompanhado. Agora, hoje, você sabe, é sexta-feira à tarde, geralmente é o dia mais tranquilo aqui, está para você. Definição. A paraclínica é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa dos recursos, técnicas, dispositivos, procedimentos, dinâmicas, estruturas e estratégias profiláticas e terapêuticas de base multidimensional, utilizados na interassistência direta, assistente-assistido, extrapolando os convencionalismos da medicina clínica tradicional. O holopensene da baratrosfera, o holopensene da parapsicopatia reverberando na Terra, o holopensene ainda minoritário da homeostase intraconsciencial, o holopensene para-hospitalar, os ortopensenes do micro-universo, microcosmo higienizado. A exigência de maturidade cosmoética ao lidar com intervenções interassistenciais. A eliminação do egão, mantendo naturalidade nas interrelações. As crenças nucleares ou esquemas disfuncionais, alimentadoras das patologias do psicossoma. A raiva, a mágoa, a culpa e o medo, dificultando a conexão amparador-amparando. O fator de aconsciência poder aprender a ser incapaz a partir de múltiplas frustrações, explicando a gênese da pusilanimidade, a reciprocidade afetiva acelerando a cicatrização de mágoas, melindres e vitimizações da consciência emocionalmente imatura. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. A interassistência direta sem fronteiras interdimensionais. A volicionina do tenepsista enquanto matéria-prima da interassistência. A distância, no caso a interassistência, a distância, auxiliando procedimentos paraclínicos e paracirúrgicos. As energias assistenciais dos profissionais da saúde, aproveitadas pelos amparadores no atendimento a consciências doentes. A infinidade de consciências carentes do extrafísico. O fato comum de a doença atingir primeiro o psicossoma para depois acometer o soma. Eu chamo a atenção que eu li só as primeiras linhas. Tem também a parafatologia, tem mais de 20 linhas, vale a pena ver. Agora, na argumentologia tem o tópico da autocogniciofilia. São 3 recursos intraconscienciais indispensáveis do paraclínico na profilaxia de comorbidades holossomáticas e no atendimento a consciências necessitadas de assistência direta frente a frente. Tem também o tópico da autodeterminologia, com 4 exemplos de intervenções comuns no universo da paraclínica, utilizadas na maioria das abordagens extrafísicas em algum grau, dose ou forma, conforme cada caso. E tem também o tópico da paraclinicologia, com 20 recursos paraclínicos fundamentados na literatura projeciológica e na vivência de pesquisadores da conscienciologia, utilizados de modo direto no ato interassistencial e apresentados aqui numa ordem alfabética. É bom ver esses 20 itens, vale a pena. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Parasepsia antecipada, saúde mental, saúde cerebral, saúde parapsíquica e saúde intelectual. Agora, frase enfática. A interassistência direta, face to face, quer dizer, face to face, potencializa os recursos da paraclínica através da sinergia entre o amparador, epicentro e o assistido, levando ao alívio e remissão de para-enfermidades. Você já atuou na condição de paraclínico ou paraclínica? Conhece os efeitos da interassistência direta, não a priorista, diante da consciência enferma? Qual nível de prioridade você dedica à paraclínica?
A filmografia específica tem uma fonte. A bibliografia específica tem 5 fontes. Hein? Na remissiologia, você quer saber? Olha, aqui tem um monte, eu posso ler até mais. Eu vou ler para vocês, tal de saúde. Saúde ambiental, saúde cerebral, saúde emocional, saúde intelectual, saúde mental e saúde parapsíquica. O que você acha? Aí você tem todos os tipos de saúde que já tem os verbetes sobre isso. Vale a pena ver, viu? Eles são diferentes. Agora, gente, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens sobre a paraclínica. Restabelecimento, atendimento, tratamento, intervenção, remissão. Parasepsia, paracirurgia, paramedicina, paraprofilaxia, paracicatrização. Consciência-terapia, autopsicoterapia, impactoterapia, progestioterapia e ectoplasmia. Paraclinicologia, paraterapeuticologia, para enfermidade, interassistencialidade e multidimensionalidade. Agora, o verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia é grafopensenologia, o argumento é neografopensenológico, ele tem 2 páginas e ele tem 44 itens mais chamativos. Agora aqui, nos questionamentos. Meu cachorro de raça boxer de 3 anos atacou-me ontem com mordida no rosto, aparentemente sem motivo, pois é muito dócil. E seria assédio extrafísico? Ele tem displasia coxo-femoral nos 2 fêmures. Tem placa de aço cirúrgico no fêmur esquerdo. E semana passada fez uma cirurgia de biópsia para verificar um caroço na pata traseira esquerda próxima ao fêmur. O tratamento ficará muito caro. A veterinária diz que vai ficar em torno de 20 mil reais, mas não tem dinheiro. Além disso, ela atacou-me no rosto. Um cão que ataca o dono, estou pensando em sacrificá-lo, pois não tem dinheiro para o tratamento e perdi a confiança. Não quero fazer isso, pois gosto muito dele. O que devo fazer? Isso tem a ver com TENEPS? Estou indo para o 7º mês de prática. Acho que tem um assédio muito grande nisso tudo. Ajude-me, por favor, estou exausto. Esse está, né? Nós temos que trabalhar. Eu vou colocar o nome lá. Agora, ele só não deu o nome do cachorro. Sabe? Agora, isso aí pode ser alguma influência da anestesia feita na semana passada. Você pensou nisso também? Eu estou achando que o processo mais aqui é esse. Não é só mala assistência, não. Aí pode ser o problema é da cirurgia em cima dele. Precisa ver o tamanho, a condição, é um processo bioquímico. Professor, eu era espírita e apenas assistia a palestras. Um dia, a médium da casa me recomendou participar de reuniões mediúnicas, argumentando de que eu necessitava adquirir mais conhecimentos edificantes que seriam úteis para mim. Mas a citada médium quis ter um relacionamento comigo que eu não queria. Ela até falou que a espiritualidade recomendou a relação. Sai dessa. A sequência dessa história foi que eu tive síndrome do pânico. Fiquei doente e hoje não frequento mais a casa espírita. O que o senhor acha da conduta dessa médium? A médium induziu os assediadores em cima de você, está na cara. Essas coisas tem. Abre o olho. Mas se você ficou livre dela agora, esquece. Outra coisa, joga os bagulhos energéticos que você tenha desse assunto fora. Acaba com isso, para não atrair mais assediador. Aí tem assédio. Professor, eu não consigo entender o caso das meninas sequestradas e violentadas por 10 anos por um psicopata brutal nos Estados Unidos. Por que nenhuma consciência avisou a polícia ou o médico sobre a localização do cativeiro? As vítimas mereciam isso? Não, o problema todo é assédio, né? Isso aí é um conjunto de assédio grupal que vem do passado violento desse povo todo. Agora, é preciso de ver o ambiente, como é que é, a mesologia. Tem lugar que, às vezes, oculta tudo, né? Tem de tudo. É incrível, né? Mas é preciso de ver o ambiente que ele morava e tal.
Eu queria ver uma hora notícias sobre isso, eu ainda não achei em parte nenhuma. Você chegou a ver? Eu não cheguei a ver, não. Eu sei que tem até na internet, né? Mas eu não vi, não. Professor, qual o seu posicionamento quanto à mente superficial? Você disse que não tem assédio, autoassédio. Creio que a mente superficial está correlacionada de algum modo. Pode esclarecer? De que maneira se dar bem consigo mesmo, levando em conta que é fundamental ser insatisfeito consigo mesmo para que ocorra a evolução? De que forma eu posso me dar bem comigo mesmo? Estou encaminhando para que eu faça o CIP em julho. Lá com o CIP as coisas vão melhorar para o seu lado. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a minha gatinha lá em casa, ela é um gato. Ela tem uma mente superficial, mas ela faz até telepatia comigo. Então é preciso a gente ver esse negócio de mente superficial. Isso aí é uma faca de dois gumes, precisa examinar, né? O que querem falar com isso? Agora, o processo é a gente ver se a personalidade é superficial do ponto de vista da evolução. Isso é que é o lado pior da história, é isso que a gente tem que ver. E a gente examinar por aí. Agora, ó, você não tem nada disso não, tá? Tira isso da sua cabeça. Vamos enfrentar as coisas. Você tem escrito para cá, eu te conheço já há algum tempo. Professor Eduardo, Enfatologia, página 37, quinta linha. Poderia desenvolver a reciprocidade afetiva, acelerando as cicatrizações de mágoas, melindres e vitimizações da consciência emocionalmente imatura? Esse item da reciprocidade afetiva é uma técnica utilizada dentro da terapia cognitiva, essa expressão, né? Mas, na prática, o que acontece é que, normalmente, a pessoa pode levar um tempo para, de fato, desenvolver a afetividade mais sadia durante a vida humana. E quando, normalmente, ela descobre, por exemplo, o amor da vida dela, ou a dupla evolutiva, né? Encontra a pessoa que ela gosta, que ela ama, o que acontece é a reciprocidade. Então, ela vê que o que ela sente é real e é recíproco. E isso é um objeto, digamos assim, dentro da terapêutica, para se caminhar para a cura de algumas psicopatologias. Por exemplo, entre elas o narcisismo, né? O narcisismo é uma psicopatologia onde a pessoa tem muita dificuldade de autoestima, tem dificuldade com o processo do afeto. Muito disso vem da questão paragenética, né? E, normalmente, na vida humana, isso é potencializado. Então, às vezes, pela educação, pelo colégio, por onde a pessoa nasceu e viveu. E aí ela desenvolve essa doença. Então, a reciprocidade afetiva, quando chega para a pessoa, quando ela desenvolve essa técnica, ela consegue superar essas doenças. Na fatologia, quarta linha de baixo para cima, a harmonização à distância de teletertulianos. Como você visualiza essa harmonização? Olha, nas tertúlias aqui tem vários relatos de pessoas que às vezes estão fora de Foz do Iguaçu, estão assistindo a tertúlia e, inclusive, mandam e-mails aqui dizendo que melhorou o próprio ambiente da casa, melhorou a cabeça, estava meio bloqueada, meio poluída, e entrou na atmosfera, no holopensene da tertúlia, da questão mais assistencial, e acabou sendo beneficiado por esse holopensene de harmonia aqui do tertuliário. Então, eu coloquei essa situação, essa condição, porque isso também é um recurso paraclínico. A gente tem que lembrar que a paraclínica ela é uma condição mais sutil, não é densa igual a medicina, né? A gente usa remédio para o corpo físico. Na paraclínica, você às vezes tem uma angústia, você tem uma condição que você não está conseguindo mensurar direito, e isso pode beirar uma doença. Ainda não chegou no corpo físico, mas provoca um desconforto, às vezes um mal-estar que a pessoa não sabe definir. E esse tipo de ambiente harmônico ajuda a pessoa a melhorar o ambiente interno dela também, o microcosmos. Em Parafatologia, página 38, sétima linha de baixo para cima, pode-se dizer que um exemplo de um OFIEX, como sendo o local de maior uso dos recursos paraclínicos, seria aquela realizada intrafisicamente pelo Dr. Fritz desde muitos anos em várias cidades do Brasil? Por que esse médico não aproveitaria esses momentos
múltiplos momentos para elucidar algumas condições explanadas na conscienciologia. Ele as desconheceria? É o processo do guia cego. Aqui, a OFIEX que a gente está colocando é a Oficina Extrafísica, uma condição bem mais avançada, né, e assim, bem descrita já, o professor Valdo já descreveu várias vezes o processo de OFIEX, e foi muito debatido aqui na tertúlia. Então, é uma oficina mesmo, é um local, como se fosse uma clínica própria da consciência, onde ela atua extrafisicamente, né, num processo mais intenso, mais forte, mais constante de assistência. E isso é um resultado de um desdobramento aí do processo da TENEPS. Uma TENEPS feita de maneira responsável durante muito tempo, chega um ponto que a pessoa vai beirar a questão da oficina extrafísica de energia. Em relação à questão do Dr. Fritz, isso é uma situação bem mais, digamos assim, rude, né? Uma assistência mais tacanha do ponto de vista evolutivo, apesar de ser extremamente assistencial e ajudar muitas pessoas. Mas não é nesse ponto que eu estou querendo chamar a atenção. Gente, eu quero falar aqui sobre o comunicado da OIC 2013, número 2. A Organização Internacional de Consciência Terapia, OIC, informa a todos os interessados que as obras do condomínio Rose Garden entraram na fase final. O arruamento já está sendo feito e na próxima semana inicia a guarita. Informamos que ainda temos à venda os últimos 3 lotes. Os interessados podem ligar para 4599-987711 ou 30251404, pelo mesmo valor de R$ 200 o metro quadrado. O lote de 600 metros está com preço ainda 2012, ou seja, R$ 120 mil. Os lotes serão entregues com a escritura a partir de julho desse ano, quer dizer, o próximo mês de julho. Gostaríamos de agradecer aos voluntários da OIC que viabilizaram o Rose Garden e aos proprietários de lotes e futuros moradores pela confiança e incentivo nesse projeto, ou mega projeto, Consciência Terapia. Com o Rose Garden, a consciência terapia entra numa nova etapa, a partir da convivência sadia de holochakras dentro do campo OIC. A coordenação do OIC está aqui, Leonardo Paludetto e a Roberta Ferreira. E também o Rose Garden, o doutor Eduardo Martins, de modo que está feito aí o caso. Agora, nós temos aqui, eu quero chamar a atenção, já é o 4º aviso que eu falo, que amanhã no discernimento, sábado, amanhã, dia 11, às 19 horas, 7 horas da noite, na pessoa que for lá pagar 15 pratas, R$15 na hora, ela vai assistir uma palestra sobre a cultura egípcia e 1 hora de show. É da Tahira Maharshi com a Merit Maharshi. A Merit é uma cobra jiboia de 2,5 metros, pesa mais ou menos 9 a 10 quilos, por aí. É uma beleza de cobra. E ela trabalha, ela tem 9 anos, trabalha há muitos anos com a Tahira. Vale a pena vocês verem o que é, aqueles que têm problema de cobra, sabe como é que é? Serpentofobia, entende? É bom ir para ver o que é. Essa é jiboia. A jiboia, no caso, ela é mansa, não tem nada demais, não avança em ninguém, nunca cometeu um ilícito, nenhum crime. Sabe como é que é? Ela não comete delito nenhum. De modo que é bom vocês ir lá. O nome dela é Merit. E a mamãe dela, que toma conta dela, é a Tahira. Vale a pena ver isso tomorrow, 7 horas da noite. Eu passo o doutor Eduardo, tiro, deixa eu falar primeiro, que acabou de chegar aqui alguma coisa. Ao verbetógrafo Eduardo, na Fatologia, página 37, 4ª linha. Poderia nos detalhar melhor o fato de a Consim poder aprender a ser incapaz a partir de múltiplas frustrações, explicando a gênese da pusilanimidade? É bem importante esse item. A pusilanimidade é essa condição da fraqueza, né? A pessoa não tem iniciativa, ela está entregue às baratas, né?
Mas aqui, a ideia que eu quis colocar é o fato de esse processo ser alcançado a partir das múltiplas frustrações. Então, a pessoa, tendo várias frustrações na vida, ela chega a um ponto que ela fala, olha, eu realmente devo ser incapaz. Ela pode chegar a essa conclusão, obviamente, uma distorção cognitiva. E quem estudou muito isso foi um psicólogo americano chamado Martin Seligman, e eu coloquei isso na Teorologia, na página 39, que é a teoria da impotência aprendida. E pelo Martin Seligman, né, que ele escreveu aquele livro, por acaso esse aqui, ó, o Florescer, esse livro aqui, que é um livro muito bom. Nessa teoria dele, eles fizeram vários experimentos com grupos, com ruídos, dividiram em 2 grupos, né? Um grupo, aparecia um ruído na sala e eles podiam movimentar as mãos, apertar o botão que não acontecia nada. E um outro grupo, eles colocavam um ruído na sala e a pessoa apertava um botão e o ruído desaparecia. Então, o primeiro grupo, né, que tinha esse ruído, mas que a vontade deles, o botão não funcionava, nos experimentos seguintes, eles não tentavam mais. Um troço bem psicológico. Quer dizer, eles aprenderam que não adiantava ter vontade para apertar botão, que a coisa não acontecia. E aí eu coloquei esse assunto no verbete relacionado com o estado vibracional, justamente para chamar a atenção que o processo do EV, muitas vezes a pessoa não sente, não tem a sensação de que não está percebendo as energias, e desiste. E aí a ideia aqui é justamente isso, de chamar a atenção para a pessoa tentar, de fato, e pelo menos aí uns 2 anos, por exemplo, em laboratório, até perceber as energias e perceber o parapsiquismo. Gente, eu queria dizer para vocês que mandaram o nome do cachorro, do pó, que você quer estar com o dono, ele chama Poeta. Essa é terrível, hein? É o poeta que atacou o dono. Agora aqui, na Parafatologia, página 38, 5ª linha de baixo para cima. Você já teve experiência no tratamento de doenças como a lombalgia e enxaqueca, otimizado através da intensificação de energias terapêuticas em projeções assistidas por amparadores, técnicos e recursos paraclínicos? Sim, eu coloquei esse item justamente por isso. Eduardo Dória, nosso colega. Dória, né? Curitiba. Eu tenho um problema na coluna chamado espondilolistese, que é um desvio da 5ª vértebra. Eu nasci com isso. E lá pelo final da década de 90, tinha muito tempo que eu não sentia dor, eu comecei a sentir dor nas costas com frequência. E aí, um belo dia, eu fui dormir, estava com muita dor e pedi, olha, do jeito que está muito difícil, porque para a faculdade, dirigir, tudo era difícil. E eu sabia que se eu fosse num ortopedista, eles iam querer me operar. E na época eu não conhecia o método Mackenzie, que é esse método de fisioterapia que é excelente, que tira a dor e tudo mais. Então, naquela noite eu tive uma projeção, que tinha um amparador junto comigo, pedindo para eu andar para cá e para lá e tal. E ele falava para mim, olha, vira aqui, vira ali, mexe assim, mexe assado e tal. Quando eu acordei, eu estava sem dor nas costas. Então, isso foi um fato que aconteceu comigo, que me marcou durante a minha vida. E, de fato, desde 2000, eu nunca mais tive nenhum tipo de crise de dor nas costas. É lógico que isso não eu não estou colocando isso para incentivar as pessoas agora a parar de procurar atendimento médico e nem fisioterápico, né? Tudo tem que ser visto pelo processo médico. Eu tenho um ortopedista em Porto Alegre que me acompanha, tem tempo que eu não vou lá, mas eu faço acompanhamento médico da minha coluna e essa condição veio a maior, veio como extra pauta aí no processo da melhoria. Na Teoriologia, página 39, quais os fundamentos da 2ª teoria elencada? Então, está aqui, o fundamento é esse aqui, no livro Florescer, do Martin Seligman. Ele apresenta aqui essa teoria, a teoria da impotência aprendida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está na página 203, as origens da teoria da impotência aprendida. Aqui é o fundamento dessa técnica, desse assunto. Vale a pena a pessoa ler. Dentro do universo aqui da CCCI, a pusilanimidade, muitas vezes, ela não aparece de maneira pusilânime propriamente, ou seja, a pessoa fraca, entrega as baratas. Normalmente, já ocorreu um mecanismo de defesa compensatório. Então, às vezes, a pessoa pode estar ou com depressão, ou pode estar muito agressiva,
ou pode estar, enfim, a pusilanimidade ela não aparece da maneira como de fato a pessoa sente dentro dela. Então vale a pena estudar esse assunto, identificar se a pessoa tem algum teor de pusilanimidade ou não. Em Parafatologia, página 38, segunda linha, poderia detalhar sobre a voliciolina do tenepsista enquanto matéria-prima da interassistência à distância, auxiliando procedimentos paraclínicos e paracirúrgicos? Sim. Essa questão da voliciolina, ela é bem marcante para a pessoa que começa a trabalhar mais com energias e começa a perceber as energias de fato. O pensamento circula, você exterioriza aquela condição bem básica, né, dos cursos de conscienciologia. Mas, por exemplo, durante a TENEPS, essa energia, a pessoa pode focar, ela pode colocar toda a vontade dela, por exemplo, para atender uma consciência que está num outro ambiente fora do quarto ou do lugar onde ela faz TENEPS. Então, às vezes, você pode pensar num paciente, numa pessoa que você está atendendo, num amigo, num ente querido, familiar, por exemplo, que está com alguma doença, e colocar todas as suas energias no momento da TENEPS. E você pode, por exemplo, na hora, fazer associações, lembrar de amparadores, de especialidades, por exemplo, na questão da paracirurgia, da paraclínica, fazer uma evocação forte desse tipo de amparo mais técnico, para potencializar o trabalho da energia chegar nesse foco, nesse alvo. Alverbetógrafo, qual a diferença entre a paraclínica e a UFIEX? Olha, a paraclínica ela é utilizada dentro da UFIEX, né? Assim, não tenho experiência com oficina extrafísica, eu faço TENEPS ainda, mas assim, dentro do que eu conheço pela lógica da UFIEX, o que se usa dentro da UFIEX são vários recursos paraclínicos. Boa parte deles a gente elencou aqui, né, onde que está aqui? Aqui na paraclinicologia, na página 41. Então, o neuroectoplasma, por exemplo, pode ser usado dentro da oficina extrafísica, o processo de energização mais ostensiva, o uso de animais, enfim, são situações que podem ser utilizadas na oficina extrafísica. Socorro. Oi, Eduardo. Na página 37, fatologia, na sexta linha de baixo para cima, a atenção às psicopatologias oriundas da paragenética. Como é que se detecta essas psicopatologias? Olha, uma técnica que você pode utilizar é estudar a sua família. Então, você veja, por exemplo, seus pais, seus irmãos, suas tias, o que prepondera em termos de patologia ou de comportamentos equivocados, distúrbios de comportamento, para você poder perceber que isso vem de um grupo, né? E se você está nesse grupo, é porque esse grupo teve alguma relação no passado. Provavelmente veio mais ou menos dos mesmos lugares, das mesmas regiões, né? De épocas distintas, mas, enfim, que tem a mesma afinidade. E aí você pode entender um pouco melhor essas psicopatologias da paragenética observando a sua família, por exemplo. É uma técnica. Página 39, binomiologia. No final da primeira linha, esse entendimento do binômio ego-sintônico, ego-distônico. No autodiagnóstico do próprio temperamento? O ego sintônico é aquela pessoa que ela não tem autocrítica, tá? Então, ela deixa os furos, mas chega em casa à noite, ela não faz uma reflexão do tipo, poxa, eu acho que eu pisei na bola, eu acho que eu não deveria ter feito aquilo, será que foi correto o que eu fiz? Então, não tem esse nível de autocrítica. E aí, a psicopatologia dela passa batido por ela mesma. Ela não consegue perceber isso nela. Isso não vem na cognição dela. Já o ego distônico acontece quando a pessoa ela deixa furo, ela erra, ela comete equívocos e aquilo devolve para ela uma certa carga ruim e ela consegue ter um pouco de autocrítica. São essas pessoas, dentro desse processo do ego distônico, que procuram ajuda, que conseguem chegar, por exemplo, na consciência terapia, ou procuram algum tipo de terapia para pedir ajuda. Enquanto a pessoa está no ego sintônico, ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue se perceber em termos das dificuldades pessoais. Eduardo,
Você falou do Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, né? Tá trazendo muita coisa bacana aí. Muitos vínculos com o que a gente estuda aqui na Conscienciologia, questão de talentos inatos, descoberta de pontos fortes, está bem interessante. Vale a pena estudar a respeito. O que eu queria te perguntar também, além disso, é sobre quem não é da área médica, qual é a melhor forma de aplicar essa paraclínica? Olha, na verdade, assim, o nosso caso aqui na Cognópolis, nós temos um processo muito avançado em termos de reflexões interassistenciais. Então, a questão das energias, os laboratórios, os cursos, as atividades. Então, extrapola a questão, por exemplo, médica, né? Muitas vezes o processo paraclínico. Você pega, às vezes, uma pessoa que está se desenvolvendo parapsiquicamente, que é da área de engenharia ou da área de, enfim, que não é das áreas humanas ou biológicas, e a pessoa atua dentro do processo paraclínico utilizando recursos energéticos, utilizando esses recursos que a gente está mencionando aqui. Tá. A vantagem, digamos assim, de quem está na área médica é que há uma potencialização, porque o paciente está na sua frente. Por isso que a gente colocou muito essa questão do face-to-face, né, cara a cara, porque é a hora que você está na frente da pessoa. É a hora que você está ali fazendo aquela abordagem, o paciente está no leito, ele está olhando para você, existe uma certa passividade e que você precisa ter muita lucidez para isso e para responsabilidades que você tem, né, em relação a esse tipo de atendimento. Então, a medicina, a psicologia, potencializa esse tipo de condição, mas não é estrito senso. A forma de desenvolver é a pessoa usar o megafoco dela dentro do processo interassistencial, estudando o assunto. Isso ela vai necessariamente os amparadores vão se aproximar e vão começar a trabalhar com ela a assistência direta. Eu fiz uma experiência semana passada, eu estive na Unimed, achei que estava com dengue. Todo mundo acha, quando sente dor atrás da cabeça, está com dengue. Né? Dengue. Mas não era. Eu estive lá, eu estive olhando as pessoas e procurei me colocar na condição de enfermeiro, médico. Eu comecei a analisar as pessoas entrando e saindo. E eu pensava assim, o que aquela pessoa tem, como é que ela funciona, olha os trejeitos, olha aquilo. Aí começou a vir uma série de ideias a respeito de cada pessoa. Aí eu fiquei pensando na quantidade de amparo que é a área da saúde. Como é impactante, e é o tempo todo. O tempo todo. Não, e chega um ponto que assim, os amparadores ficam ali, e você se desenvolve se você quiser, né? Você tira mais proveito deles se você tiver mais lucidez. Muito assim bacana. como tem muito amparo, tem muito assédio também, dos dois lados, né? Então você tem que ter muita lucidez para não ser ingênuo, né? Que é o mais comum quando a gente forma na área da saúde, a gente tem aquela ingenuidade, né? De que o mundo é muito bonito, que a gente vai fazer assistência, vai poder ajudar todos e tal. Vai salvar a vida de todo mundo. E aí vai chegar um ponto que você vai precisar descobrir os seus limites, a sua agenda, o seu tempo, o seu sono. E são questões básicas que você precisa considerar para que a sua assistência progrida, senão ela para, ela estagna. E eu queria te perguntar também na página 41, a tua listagem ali sobre autodeterminologia. Você trouxe vários itens interessantes. Não sei se você já falou a respeito da depuração pensênica. Não. O restabelecimento da autopensenidade a partir da permanência em ambientes homeostáticos, harmônicos, recuperando consciências com estabilidade emocional, pensamentos saltuários, dispersivos e instáveis. Eu coloquei esse item porque ele é bem lógico, né, do ponto de vista da assistência. Quando, por exemplo, a consciência se aproxima, né, ou na TENEPS, ou numa dinâmica parapsíquica, e fica na psicosfera daquele aluno, daquela pessoa que tem mais, digamos assim, substrato mental, substrato intraconsciencial de aguentar a consciência. Então, a psicosfera da pessoa é harmônica para aquela consciência. Assim como isso funciona para a pessoa que está ali segurando a consciência, também funciona para os ambientes, né? Então, trazer a consciência para dentro do limite que ela pode suportar, um ambiente mais harmônico para ela se refazer. E, além disso, no número 4, a paraindução, queria que você falasse também um pouco sobre isso. A indução do sono terapêutico na dimensão extrafísica após dessoma traumática difícil ou doença de alta morbidade. Isso. Exato. O que acontece é que isso é uma estratégia, né? É uma estratégia para você
para a consciência, enfim, depurar aquela vida, aquele trauma, o processo da morte, que ela não metabolizou muito bem. E tem até filmes que mostram isso, né? Nosso Lar, né? O Além da Eternidade, né? Quando o avião explode, que passa um tempo, está o amparador lá com... É uma coisa meio hollywoodiana, mas assim, que faz a gente pensar, é bem interessante. A pessoa passou um tempo adormecido, sem lembrar daquilo. E quando volta, normalmente, não está nem lembrando do que aconteceu. Aí fica mais fácil de você ir resgatando o assunto com a pessoa, né? Com a consciência. Beleza, obrigada. Eduardo, Pois na não? Fatologia, página 37, eu tenho duas perguntas. A primeira, na segunda linha, você fala a eliminação do egão, mantendo a naturalidade nas inter-relações. Você poderia falar um pouco mais? Sim, é bem importante esse item. Eu acho que aqui na Cognópolis, na CCCI, de uma forma geral, todos nós já passamos por condição ou de estar numa situação de assistente ou de assistido. E quando você está na condição de assistente, por exemplo, você vai participar de uma intervenção, vai ajudar alguém, e aí você tem que lembrar que no dia seguinte você vai encontrar com essa pessoa. E na semana seguinte também, e provavelmente nos próximos 10, 15 anos. Então, a sua lucidez não deve estar focada só naquele momento que você está ali atuando como assistente para aquela consciência, mas também nos dias seguintes, para que você trate com naturalidade a situação, né, o processo que aconteceu, qualquer coisa nesse sentido. E da mesma forma o assistido, né, cortar o orgulho e saber receber assistência, ou uma cariação, ou qualquer situação que ele tenha passado, e superar isso mais rápido. Então, cortar o egão tanto dos dois lados, tanto na condição do assistente, quanto na condição do assistido. Na sétima linha, você fala sobre a difusão da psicologia positiva, capaz de promover a substituição do comportamento traforista pelo traforista homeostático. Essa condição eu coloquei porque eu tenho estudado muito a psicologia positiva e tenho usado isso no consultório também, dentro de um processo mais autodidata, mas que eu vejo que é muito importante. A psicologia positiva, que é, né, proposta pelo Martin Seligman, ele traz justamente o estudo da homeostase, o estudo do bem-estar. E isso, até certo ponto, é um pouco de novidade, porque até então se estudava a psicopatologia e o processo mais patológico da consciência. Só que o foco na homeostase era uma condição mais rara, e ele, então, sistematizou esse conteúdo de homeostase, o estudo do bem-estar, numa tese, numa teoria que está sendo desenvolvida no mundo inteiro. Aqui no Brasil também, enfim, tem pós-graduação no assunto. E eu trouxe aqui acho que na página 38, ele coloca o seguinte, os itens que mostram o processo da homeostase, tá? As características essenciais. Então, a pessoa precisa ter emoções positivas, né? Ela identificar, por exemplo, amigos, situações que ela goste, por exemplo, né? de passar pela situação. Ela precisa ter um engajamento, né? Então ela precisa estar engajada em algum projeto, o que nós aqui consideramos como mega foco, né? Precisa estar focada. Então o engajamento é algo que traz o bem-estar. O interesse, né? O interesse tem um sentido, um propósito, né? Então que nós, dentro do que a gente aborda aqui é a questão mais ligada à programação existencial. Então quando você estuda esse assunto do ponto de vista macro, né, do ponto de vista de uma população, de um país, isso faz toda a diferença. Porque ao invés de falar só de doença, você vai falar um pouco mais de saúde. Ele coloca outras coisas mais aqui, por exemplo, a autoestima, né, o otimismo, a resiliência, a vitalidade, a autodeterminação, os relacionamentos positivos. Né. Eu uso muito isso em consultório para falar com os pacientes sobre a alimentação. Então, o que eu falo com eles é que comida não traz felicidade. As pessoas pensam em comida e, obviamente, já vão pensar em felicidade. Né? E quando eu falo para eles, olha, a comida não traz felicidade. Se você acha que você vai ser mais feliz comendo uma lasanha, está complicado a sua noção de bem-estar, de homeostase. Né? E aí eu até recomendo, tem muitos pacientes que estão lendo esse livro justamente para entender um pouco mais. Obrigada, Eduardo. Eu vejo, só seguindo na linha da felicidade autêntica, eu vejo que o mais sério da psicologia positiva é a autopesquisa.
que as pessoas vão ter que melhorar, aprofundar mais para descobrir os talentos, potencialidades, e aí começa a abrir, expandir, trazer autopesquisa para muita gente, que nem sequer pensava nisso. Né? É que existe um limiar, a minha opinião assim, é que existe um limiar entre o estudo da patologia, ou seja, no nosso caso, né, intermissivista e, enfim, estudando mais as questões de conscienciologia. Não tem como você começar a estudar só o seu trafor. Você precisa estudar o seu trafar. Óbvio que você não vai focar só no trafar, senão você vai ter uma visão trafarista. Não vai te levar a lugar nenhum. Mas você, com o decorrer da carruagem do tempo, a tendência é o trafar, o mega trafar, te incomodar menos. À medida que você consegue identificar um padrão homeostático dentro de você. Então, essa homeostase é que te faz olhar para as tuas doenças sem sofrer. E aí que eu acho que na ciência convencional não tem estudo de energia, não tem estudo de amparador, não se fala de PROEX, não se fala, né, de questões mais avançadas, e acaba dificultando o entendimento, por exemplo, dessa abordagem, entendeu? Mas eu acho que do ponto de vista assim, social, é importante o estudo do bem-estar. É importante as pessoas saberem o que é bem-estar. Eu acho que esse mérito é dele, né, de ter levantado essa lebre. Eduardo. Pode falar. Pode falar, Tânia Guimarães. Olha só, na laboratoriologia, na página 39, você coloca, já no finalzinho, o laboratório conscienciológico da vida cotidiana e o laboratório consciencial, Labicon. Como é que você está diferenciando esses dois, ou eles são similares? Não, é similar, mas o que eu quero dizer é que a vida cotidiana, a ideia... As pessoas às vezes têm essa... A gente brincava na época do IPC, né, no Rio de Janeiro, que tem vida fora do IPC. O Loche brincava com isso, né? Tem vida fora do IPC, quer dizer... a PROEX, ela existe dentro da cabeça da pessoa. É intraconsciencial. E não é porque ela está lá no trabalho que lá é ruim, melhor ou pior do que na casa dela, do que aqui no tertuliário, do que em qualquer lugar. Então, a ideia da pessoa desenvolver um processo de autoconfiança maior para tirar proveito dos experimentos que acontecem no dia a dia dela, na vida humana dela. Então, quando nós fizemos um curso intermissivo, foi um curso intermissivo para a próxima vida humana. A vida humana, ela é a vida como um todo. Não dá para a gente ficar segmentando isso muito e escolhendo, até certo ponto, aonde que de fato eu vou ser mais feliz, menos feliz, onde eu vou desenvolver mais, onde eu vou desenvolver menos. A ideia é, com o tempo, você desenvolver nos ambientes que você for viver, que você for trabalhar e tudo mais. É lógico que a questão das afinidades, né, a questão de programação, de Max ProEx, isso otimiza o trabalho do intermissivista. Mas a ideia de colocar isso aqui é trazer um teor mais homogêneo da vida para a pessoa e ela diminuir um pouco os gaps que ela tem em termos de manifestação nas várias áreas da vida humana, seja na profissão, seja em casa, enfim, no voluntariado, onde ela estiver. A questão intraconsciencial, do laboratório intraconsciencial, são as questões mais, digamos, íntimas da pessoa. Né, o que acontece com ela intraconsciencialmente mesmo, né, as repercussões, as sinaléticas, o entendimento maior do processo energético. Então, é baseado nessa questão que eu quis chamar a atenção. Ok, muito obrigada. Eduardo, aqui no B. Pode falar. Na página 39, na trinomiologia... Aonde? Trinomiologia, página 39. Trinomiologia. Na penúltima linha, você coloca o trinômio indução, postergação e evitação, a ser aplicado nos diferentes níveis de doença terminal a partir da intervenção extrafísica. Você pode comentar? Sim, isso tem relação, eu acho que está aqui na fatologia. Teve um caso que eu acabei tendo contato com essa pessoa, que ele é um médico, amigo nosso, e ela estava fazendo uma reanimação de um paciente na UTI, e à noite estava ajudando esse paciente a dessomar. Então, veja, eu coloquei aqui, chamando a atenção do processo extrafísico, porque no intrafísico, como médico, você não pode fazer esse tipo de julgamento. É muito complicado na prática, né? Você chega na emergência, por exemplo, vê a Consciex saindo e não vai reanimar o paciente, a sua equipe vai achar que você, enfim... Né? Você não tem muita escolha. Você vai ter que fazer um teatro ali, um cenário. Às vezes você chega e vê que a consciência não está mais no corpo, não tem mais nada ali, você vai, reanima 40, faz o que você pode. E às vezes a pessoa pode voltar também. Né? Você não tem esse parâmetro para avaliar. Então,
na intervenção extrafísica, acontece essa condição, né, da indução. Então, por exemplo, chegou a hora da consim, é a hora da dessoma. Então, o processo extrafísico vai trabalhar para promover a indução da dessoma. Não, ainda não é a hora, tem que esperar mais uma questão, tem que esperar uma situação familiar, tem que esperar, enfim, um desenlace afetivo, numa situação complexa que está acontecendo paralelo à internação na UTI. Então, postergar a dessoma. Resolveu a situação, né, postergou até um ponto, a última condição, que seria, então, evitar que ela aconteça em função da própria consim desistir de dessomar, por exemplo, como isso já foi relatado em alguns casos, né? Então, a consciex quase dessoma, tem uma experiência de quase morte, o amparador chega para ela e fala, escuta, não tem jeito, você vai ter sequelas na vida humana, você topa ficar? A pessoa fala, topo, quero ficar. E aí, evita a dessoma. Né? Então, mas isso é lógico, são condições complexas, né? A gente não tem essa visão de como que acontece exatamente, mas um lampejo para isso já foi meio que debatido. Deixa eu só continuar, mas aqui tem uma outra perguntinha. Na página 39, na efeitologia, você coloca o efeito homeostático do neuroectoplasma. Depois, na página 42, você volta a falar novamente, no item 14, o neuroectoplasma usado para refazer o paracérebro. Eu queria saber se dentro da tua experiência, dentro do teu trabalho, você tem alguma experiência com isso? Não, eu não tenho experiência eu doar neuroectoplasma. Eu não tenho essa experiência. Mas, assim, teve uma época, ano passado, que eu estudei muito o processo do neuroectoplasma. E, assim, o que dentro do que eu pude perceber, assim, e até o professor Valdo já comentou isso várias vezes aqui, o negócio é muito pesado, assim, em termos de assistência. Então, e o resultado é impressionante. É impressionante o que causa no paciente ou na consciência enferma. Então, eu coloquei porque é um recurso paraclínico importantíssimo, né? E quem estuda o assunto precisa conhecer o processo do neuroectoplasma. Muito importante. Tem alguma coisa publicada sobre isso, Eduardo? Não. Eu estudei mais. Na verdade, eu estava pensando em fazer o verbete ano passado, aí comecei a estudar o assunto, e aí foi mais para esse verbete mesmo. Tá bom. Aqui na página 40, em sintomologia, você coloca a síndrome de Godot. Você pode comentar? Ah, sim. A síndrome de Godot, quem cunhou esse termo foi o professor Hernandes Leite, e o artigo está aqui nessa revista, no 2º Congresso Internacional de Verponologia. Eu coloquei no verbete porque eu tive uma experiência em que eu fui visitar um hospital extrafísico e tinha um amigo meu lá, eu sabia que ele estava no 5º andar, eu subi as escadas e tal, cheguei lá em cima, esse meu amigo estava perto de um quarto do hospital, me indicando o paciente que eu tinha que ver. Quando eu cheguei no quarto, que eu abri a porta, assim, eu olhei, era um esqueleto, praticamente um esqueleto. Eu falei, mas o que faz um esqueleto internado aqui no hospital? Eu pensei, né? E aí, tudo bem, eu acordei, anotei a situação toda e guardei aquela informação. Mas, para mim, aquilo era um processo de caquexia, a paracaquexia extrafísica. E aí, quando o Hernandes publicou o artigo, é que eu comecei a juntar as pontas. Eu falei, puxa, aquilo lá devia ser um caso de Godot, né? E a síndrome de Godot, para quem não conhece, a definição é a seguinte, é a condição nosográfica da consciex, vítima da esperança milenar frustrada de encontrar o Pai Celestial, resgatada extrafisicamente de ambientes contíguos aos paraclaustros, após completo abandono, caracterizado por intensa abulia, prostração, esgotamento energético paracortical e catatonia depressiva e delusão. E aí, existe aqui uma condição, deixa eu ver se eu acho aqui, que é, onde é que está? A situação da consciex, que é uma situação que se encontra em total caquexia. Então, a parapatologia que você colocou lá na 12ª linha, a paracaquexia, uma condição mórbida da consciex em catatonia, é isso? Exatamente. Então tem relação com a síndrome de Godot. É claro que a paracaquexia não ocorre só na síndrome de Godot, né? Mas o fato é que isso existe, né? E isso é interessante, porque você não está acostumado a ver um esqueleto, né? A gente não atende esqueleto. Não, do ponto de vista cognitivo, assim, você não tem essa imagem na cabeça.
você vai atender pessoas, ser humano ali, às vezes estão mais magros, às vezes estão muito magros. E me chamou a atenção, eu achei que nem podia ser uma consciência, ela estava totalmente paralisada. Ela não falava, não piscava o olho, não... E era um troço bem marcante, assim. Isso aí. Só uma última perguntinha aqui na página 41, no item Paraclinicologia, número 7. Você fala de aparelho extrafísico. Você pode comentar? O aparelho extrafísico na forma de capacete? Perdão, eu não vi, eu não sei. Qual que Esse mesmo. Esse aqui? O aparelho extrafísico na forma de capacete, acoplado à cabeça da consciex ou consim projetada, compondo para a tecnologia de efeitos benéficos para a pensionização do assistido. Em alguma projeção você teve alguma experiência com isso? Não, isso aqui eu já tive muita experiência com isso em ECP2, em curso de campo. E às vezes já senti isso em mim, já vi relatos em várias pessoas também, da pessoa sentir um capacete mesmo na cabeça. Um recurso energético que a gente não sabe a origem, né, como é que funciona aquilo, mas é acoplado na cabeça da pessoa e interfere diretamente na pensionização, no processo de homeostase, reordenamento das ideias. Tá bom, obrigada. Muito usado em curso de campo. Eduardo, Pode falar. na página 38, parafatologia, na linha 9, você poderia explicar o oportunismo cosmoético dos amparadores ao ver a consciência iniciar o despertamento interassistencial de maneira lúcida? Queria saber, assim, quando que acontece isso, como, né? E se depende da pessoa. Isso aqui eu acho bem importante esse item, porque diz respeito ao processo de mudança de comportamento, tá? Então, o comportamento, ele nada mais é do que uma repetição de hábitos, ou o hábito nada mais é do que uma repetição de um mesmo comportamento. Sim. E para você mudar um comportamento, para você mudar um hábito, você precisa compreender que aquele comportamento é deletério, está sendo deletério para você. Acho que tem que trocar o microfone aqui. Então, está sendo deletério para você. Você não está tirando muito proveito desse comportamento, está te atrapalhando. Então, vamos pegar o exemplo aqui da alimentação, né? Eu uso muito isso, mas você pode usar para ansiedade, você pode usar para qualquer trafar que você queira superar. Tá? Então, na hora que você chega à conclusão de que é preciso fazer uma mudança, isso passa pela compreensão. Sim. A pessoa que tenta mudar sem compreender, ela muda por pouco tempo. Ela volta ao comportamento anterior. Tá? Então, tem dois psicólogos americanos chamados Dan e Chip Head, sobrenome Head, que eles comparam o comportamento com um processo mais de um elefante, tá? Processo emocional. Então, a pessoa tem os instintos, tem as memórias, tem o processo emocional, que funciona como se fosse um elefante andando em círculo. Tá? E isso são as repetições. Sim. Então, por exemplo, a pessoa gosta de carne vermelha, carne gorda, ela faz isso porque ela tem esse hábito, porque ela repetiu isso muitas vezes. A pessoa é ansiosa, não pensa direito, superficial, ela se acostumou com aquele mau hábito. Então, ela vai fazer uma reflexão, ela faz uma compreensão, primeiro vai tentar compreender a situação e vai mudar. Toda mudança exige esforço. Sim. Tá? Então, a força íntima para fazer uma mudança não é dormindo, não é sonhando, não é relaxando, até certo ponto parada que a pessoa vai conseguir. Precisa fazer muito esforço. E a partir do esforço, ela começa a repetir o novo hábito. Então, toda mudança de comportamento, quando a pessoa começa assim, a ter interesse nesse sentido, ela vai envolver a compreensão, o esforço e a repetição do novo hábito. Esse que é um trinômio, né, que está associado, a gente colocou no verbete, está associado com a sua pergunta. Então, esse trinômio é o trinômio do autoenfrentamento. Para a pessoa enfrentar qualquer trafar, qualquer mudança de hábito, ela vai precisar passar por esses três. E isso acontece com relação à assistência também. O processo egóico, né, da pessoa, ela começa a perceber isso. Interassistencial. Olha, na questão do egão, tá, do egocentrismo, é a mesma coisa. Entra nesse item também. A pessoa, ela se manifesta, ela sempre pensa só nela. Sim. Tá? Então, tudo que ela faz, ela quer um ganho secundário, ela pensa só nela, não consegue pensar nos outros. Sim. Isso é um trafar, isso é um mau comportamento.
Tá? Então, ela vai enfrentar a situação, ela vê que a intenção dela é muito egóica ainda. Só que normalmente a pessoa não percebe isso. E a boa parte da poluição intraconsciencial dela é baseada na intenção egóica. Quando ela começa a trabalhar mais com energia, a intenção aparece. Ela começa a trabalhar mais intensamente a questão energética, a intenção dela vai aparecer. E aí fica tudo mais óbvio, mais lógico. E com menos sofrimento, né? Normalmente a pessoa tem essa condição e se sente muito vítima. Né? Pensa só em si e, ao mesmo tempo, quando toma um revés, ela vai para baixo, né? Se sente por baixo. Entendi. Então, o trabalho com energia ajuda nesse aspecto, né? De eliminar aumenta a reflexão, a autorreflexão também, né? A autorreflexão, isso é um ponto que eu acho importante também, é que as pessoas às vezes querem fazer reflexão com bloqueio na cabeça e não sai reflexão nenhuma. Só sai, às vezes, distorção. Então, é importante fazer higiene consciencial antes da reflexão. Você precisa ter uma noção de que a sua cabeça ela está fluindo, ela está bem para você refletir em alto nível. Senão a sua reflexão é capaz de se transformar num autoassédio. Ainda mais se tem bloqueio com o sexo junto, tem assédio e tudo mais. Então, é importante entender essa condição de trabalhar intensamente as energias, ou ao mesmo tempo, ou antes do processo de reflexão, né? Não é uma coisa didática assim, mas reforçando essa questão da higienização anterior. Eduardo, Obrigada. Essa coisa que você falou da higienização, né? da higiene consciencial, eu tenho uma metáfora boa para isso que eu uso. A mesma coisa você chegar da rua e ter outro compromisso e mudar de roupa sem tomar banho. Eu estou usando isso. A sensação é mais ou menos essa. Exatamente. Né? Quando você chega do trabalho, de uma determinada atividade, vai passar para outra e não trabalha energia, é igualzinho. Exatamente. É você chegar em casa, a casa está suja. Isso. Então o sofá está cheio de poeira no sofá. Você vai no quarto, o quarto está sujo. Quer dizer, está tudo sujo. O que você vai fazer na sua casa? Exato. Você tem que fazer uma faxina primeiro. Tem que limpar primeiro para começar outra coisa, né? Senão o cara senta no sofá todo cheio de poeira e vai refletir, pensar. Não dá. Eduardo, na página 41, para a clinicologia, você podia aprofundar para mim o item 3, esse isolamento, como é que é essa parede de energia e se isso pode acontecer na TENEPS? Olha, lembrando aqui na paraclinicologia, eu coloquei assim, citam-se 20 recursos paraclínicos fundamentados na literatura projeciológica e na vivência de pesquisadores da conscienciologia. Então, eu conversei com várias pessoas para fazer essa lista, até lembrando que esse tema, eu não propus, né, esse termo já existe, a paraclínica. Então, a minha preocupação do verbete era tentar ser um pouco mais impessoal, um pouco mais mais científico, no sentido assim, objetivo, né? Não só com a minha experiência, mas com a experiência de várias pessoas também. E a parede de energias foi percebida por um colega nosso. Chamou muita atenção dele num acoplamentário, né, que ele estava trabalhando com energia lá e quando se levantou, apareceu uma parede de energias junto com ele, enfim. E isso acontece também em curso de campo, né, para isolar determinados ambientes dentro do campo assistencial, em função das demandas que estão sendo feitas, né, durante o curso. Qual foi a tua última pergunta, Ana? Não, é porque se isso pode acontecer na TENEPS também. Olha, eu penso que sim. Eu penso que sim, porque tipo o próprio quarto da TENEPS, ele acaba, se você pegar o seu quarto, né, o quarto TENEPS, e deixar só TENEPS nele, ou seja, não é escritório, não é seu quarto, você fecha aquela porta e ali você só faz TENEPS e só entra para trabalhar com energia. Você transforma o seu quarto num processo energético, com paredes energéticas ali bem intensas. Mas, Eduardo, o que eu estava me referindo não é bem isso não, é que eu realmente tenho um quarto só para TENEPS, mas num determinado momento, durante a TENEPS, apareceu na minha frente, assim, tinha uma cortina, como se tivesse dividido o ambiente, que eu não conseguia ver a parte, eu aqui não conseguia ver depois da cortina. E parecia uma cortina mesmo, sabe? Não, de energia. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. A ideia que eu quis passar foi essa. Isso aí é encapsulamento. Passou. Professor, como é o mecanismo de assistência ao subhumano pós-dessoma, principalmente aqueles submetidos a maus tratos? Quais critérios para a próxima ressoma desse animal? Existe evoluciólogo especializado nessa tarefa?
Existe sim. Tem muita gente que toma conta dos bichinhos por aí afora. Sempre tem. Professor, quando acordamos e percebemos que estamos sem o holochakra, ou que ele está muito solto, exteriorizar a energia pode ajudar a realinhá-lo com o holossoma? Sim, isso tudo é por causa do processo de desenvolvimento da energia. Essa soltura extrema do holochakra é causada por excesso de energia ou por falta delas? Não, isso aí é mais processo de sensação da pessoa. Tenho percebido que às vezes parece que perdi a sensibilidade energética e a percepção dos chakras. É como se os chakras estivessem distantes do holossoma e até as energias internas ficam difíceis de sentir e mover. Isso é causado pela soltura do holochakra? Quais as causas desse excesso de soltura? Isso pode ser, mas o caso do seu caso é porque você está virando gente agora que você completou 26 anos. Então, há um problema da maturidade do corpo. Isso aí deve estar influindo na questão do energossoma seu. Olha bem esse processo da maturidade geral sua. Presta atenção, anota as suas percepções, como é que são as suas sensações, o que você sente, aquilo que é propriamente dito das suas pensatas, seus pensenes e o processo de instinto seu. Agora, Álvaro Bertógrafo, sobre o comentado antes de aprender a ser incapaz a partir de múltiplas frustrações, quais são suas recomendações e experiências para reaprender a ser capaz e esquecer as frustrações aprendidas? Olha, tem um conceito, um recurso que eu tenho utilizado ultimamente, que é esse entendimento que eu expliquei aqui, né, da pessoa lembrar, saber que esse pensamento da frustração, ele é resultado de uma repetição. Você tem pensado sobre isso, por exemplo, que você é incapaz, que você fracassou, que foi um erro seu, e isso começa a se tornar um autoassédio. Isso é um circuito mental, né? A pessoa entra naquilo e fica pensando naquilo. Pode ser, por exemplo, em relação à frustração em relação à obesidade, né? A pessoa não consegue emagrecer. Então ela chega à conclusão de que ela é gorda por natureza. Não, eu sou gorda mesmo, não adianta. E eu sou feliz, entende? Usa essa expressão. Eu sou gordo, mas sou feliz. Quer dizer, então fracassou no processo do cuidado com a saúde e agora põe uma bandeira de que, né, é um processo de autocorrupção. E, na verdade, toda mudança, ela demanda esforço. Então, é um exemplo, né, um exemplo pessoal, uma coisa que aconteceu comigo que talvez possa ajudar. Eu tomava líquido na refeição. Tá? Tomava, às vezes, Guaraná, tem tempo que eu não tomo, mas muitos anos eu tive esse tipo de comportamento. E aí, quando eu decidi parar de tomar líquido na refeição, por causa de hérnia de hiato, por vários motivos, porque aumenta o estômago, dá mais fome, enfim, engorda, dá barriga ainda mais, eu passei praticamente uma semana chegando no restaurante para ver como uma coisa é automática. Eu me servia, né, já estava comendo arroz integral, já comia mais peixe, já tinha mudado a alimentação, mas o líquido não tinha tirado ainda. E aí eu chegava, os primeiros 4 a 5 dias, quando eu sentava na mesa do restaurante para almoçar, tinha um chá na minha bandeja, que eu peguei. E a hora que eu sentava, eu disse, gente, não é possível, mas eu não quero mais tomar líquido na refeição. Aí eu falava com a mulher, nossa, o troço é automático mesmo, né? Automatismo. Aí eu devolvia o negócio e falava, eu não quero líquido na refeição, mas eu tinha vontade de tomar líquido na refeição. Então, veja, você tem que ir contra, nesse momento, as suas vontades. Se a pessoa quer emagrecer, se ela quer mudar um trafar, ela quer mexer na personalidade dela, ela vai chegar a um ponto que ela vai ter que ir contra algo que ela quer, mas ela quer por repetir, pela quantidade de vezes que isso está repetido na memória dela. E aí, com o tempo, 3, 4 dias depois, eu falei, não, eu não vou tomar líquido na refeição. E tirei esse hábito da minha vida. Então, isso é um exemplo, mas isso você pode usar para qualquer coisa, né? E dentro da questão da mudança de hábito, é fundamental ter atenção a isso. Álvaro Bertógrafo, gostaria de saber a respeito de pessoas que trabalham com as chamadas terapias holísticas como forma de profissão, cobrando, às vezes, altos valores dos pacientes para aplicarem curas energéticas, em alguns casos, com suposto auxílio de amparadores extrafísicos.
Há alguma consequência negativa para quem aplica ou paga por esse tipo de tratamento? Olha, isso é baratrosfera total, né? Quer dizer, a pessoa finge que está ajudando, não está ajudando nada, cobra por fazer isso, não está fazendo nada, então, quer dizer, o troço é totalmente assediado. E quem entra nisso também tem o seu quinhão, né? É isso aí. Agora, em fatologia, página 38, segunda linha, poderia relatar a insuficiência da medicina convencional em proporcionar o bem-estar íntimo e o alívio real devido à ignorância quanto à holossomática e à projetabilidade lúcida? Eu coloquei essa questão, porque tem que ver os dois lados da situação, né? Um lado é quando você está ali na condição de médico, atuando, né? Existe uma ciência, existe uma competência, existem habilidades, né, que precisam ser seguidas. Por outro lado, existe o seu parapsiquismo, que não tem como você fechar, né, bloquear, quer dizer, você está vendo as coisas que estão acontecendo ali também. Então, quando a pessoa consegue desenvolver o parapsiquismo junto com a medicina, ótimo, muito bom, vai fazer a sinergia, vai fazer assistência, mas isso nem sempre é possível. E o que a gente vê, na grande maioria, né, é a falta do parapsiquismo junto com a medicina. Então, você tem só a medicina convencional. Então, por exemplo, a questão de um câncer, uma situação, né, a medicina ela vai dizer, olha, você tem, pelas estatísticas, pela epidemiologia, você tem um prazo para esse câncer. Só que a pessoa ignora neuroectoplasma, ignora ectoplasma, a pessoa, no caso, não, né, a própria medicina, o médico, ignora o neuroectoplasma, o parapsiquismo, as intervenções, morexes, maximorexes, e quer dizer, tudo que a pessoa pode fazer em termos de mudança de comportamento, mudança de hábito, que ajudam a levar à cura daquela doença, daquele tumor, daquele câncer, por exemplo. Então, as coisas são muito imbricadas, né? Não é só o fato de tirar o tumor. Normalmente, a consciência ela vai precisar passar por uma reciclagem maior, né, assistencial, para poder transformar aquele ato médico, né, num processo mais parapsíquico avançado, né? Eduardo, foi na página 41, na autocogniciologia, você podia comentar esses 3 recursos que você trouxe? Parece que estão meio embasados na sua prática, né? Na verdade, isso é uma demanda, né, que eu estou estudando de maneira mais prática, já tem um tempo, e a minha ideia de colocar isso aqui em função do que acontece comigo, às vezes, em consultório. Então, por exemplo, às vezes eu estou lá no consultório, vou atender uma pessoa. Aí eu vejo que está tudo bem, está tudo positivo, estou me sentindo bem, está tudo certinho e tal. De repente, a pessoa entra. Aí entra, eu começo a interagir e eu vejo que o troço começa a pegar, o processo energético, consciexes, acopla, assimila e o troço vem para cima de você. E aí, durante um tempo, eu não sabia lidar muito com isso, sabe? Eu ficava meio com medo até, às vezes, de ir mais fundo, sabe? Mas a ideia de trabalhar essa questão da autoconfiança, né? Então, a questão da força do pensamento, teve até aquele verbete que eu defendi aqui, que é o padrão homeostático de referência. Então, você tem a certeza íntima de que você vai voltar para o teu padrão homeostático. Porque o que acontece? Quando você está assimilado, você está sentindo tudo da consciência. Você tá naquela condição ali, né? E se você não ter lucidez, você acaba pensando o que a consciência está pensando. Isso pela falta de vivência, né, do padrão homeostático, quer dizer, como que você é, de fato, homeostaticamente. Então, a força psíquica do pensamento, eu considero assim, ela é prioritária, né, ela é básica no processo quando você vai fazer uma assistência. A questão da cosmoética, que eu coloquei aqui, do ponto de vista prático, no meu caso, eu comecei a perceber os meus limites. Então, quando, por exemplo, em algum momento do dia, eu entro em algum processo ali, alguma consciência, alguma situação mais pesada, mais difícil, e eu vejo que isso pode ter algum tipo de atrapalhar alguma coisa no meu dia, eu mudo a minha agenda. Então, eu não mantenho mais a mesma agenda, entende? Assim, se for uma agenda, a agenda básica eu faço, mas se eu vejo que tem alguma coisa que vai atrapalhar, que eu mudo. E eu vejo assim, eu já vi várias pessoas comentarem isso, né, de que cirurgiões, inclusive,
de que, às vezes, se a cirurgia é eletiva, não é emergência, e houve uma intercorrência, uma situação pessoal que vai interferir diretamente, muda. Entende? Claro, isso não vai comprometer o paciente, né? Então, isso tem um limite cosmoético meu, da minha decisão, e tem o limite cosmoético assistencial daquela pessoa que vai estar envolvida com essa decisão. E a questão da autossustentabilidade é a conexão mental-soma-energossoma, que é o processo de domínio das energias, que é algo a ser priorizado, né? A questão da prioridade. Letra B. Professor? Sim. Eu não sei se o senhor já respondeu a tecnologia no DAC. Poderia me explicar ou dar um detalhamento sobre a tecnologia? Nessa oportunidade, não tem nenhuma ideia ou tema para desenvolver. Por isso, lembrando que me pede com insistência para expor os macetes e pulos de gato de meus critérios redacionais, resolvo ceder às solicitações e redigir no momento a técnica das 3 cadeiras, que emprego com frequência e ainda não explicitada para o público. É a primeira vez que nós estamos falando isso na técnica das 3 cadeiras. Então, tem a primeira cadeira. Então, eu recosto no sofá, estofado do escritório e relaxo, física e mentalmente, a fim de refletir sobre a estrutura de um neocontexto tarístico. Por exemplo, sobre a técnica redacional mencionada. Depois de alguns momentos, nessa oportunidade, eu decido escrever sobre a própria técnica da escrita do neoverbete, desse dicionário, empregando as 3 cadeiras, e elaboro minuciosamente em nível mental somático que vou redigir. Após outros minutos de reflexão, saio da poltrona, sento na segunda cadeira do escritório, ou seja, a mesa, com folhas de papel e a caneta de tinta preta entre os dedos da mão. Começo a redação manuscrita da técnica, consultando de vez em quando as tablitas de enumeração conscienciológica metódica. Eu tenho dezenas delas na parede. E está à frente da mesa. Agora, depois de minutos breves de escrita solta, tem a elaboração de cada tópico ou parágrafo. Entende? Que você vai lendo. Inclusive, aqui eu estou usando 7 divisões, etc. Tal. Agora, depois, entra lá na conclusão. Nesse ponto, já de posse das folhas anotadas e ordenadas, logicamente, sento-me, por fim, na terceira cadeira, que está essa na mesa do desktop, quer dizer, o computador de mesa. E ligo o microcomputador, acesso o arquivo desse dicionário e faço a inserção do tema na ordem alfabética e digito todo o original rapidamente. Então, eu uso 3 cadeiras diferentes. Se você quiser, pode ser 3 poltronas, depende do que você quer. O meu consultório, quer dizer, o consultório das consciências, lá o meu, é assim. É o consultório das ideias. Foi feito para isso. Isso funciona. Eu já uso isso há muitos anos. Agora, tudo é ordenado e tudo ali perto, tudo à mão. A gente anda mais depressa com o material. Obrigado. Eu estou vendo aqui que isso aqui é o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? 6 de maio. Nossa, foi agora então? Não. Aqui é o que estão explicando. 6 de maio, Estados Unidos. A polícia localiza 3 mulheres que estavam desaparecidas há 10 anos. Elas foram encontradas a poucos quilômetros do local onde desapareceram em 2003. 3 irmãos foram detidos. 3 mulheres que estavam desaparecidas há cerca de 10 anos foram localizadas pela polícia nessa segunda-feira em Cleveland, no estado de Ohio. Amanda Berry, Georgina de Jesus e Michelle Knight. Provavelmente ficaram amarradas durante todo o tempo em que eram mantidas em uma casa no sul da cidade, segundo a polícia. 3 irmãos foram presos, de acordo com as informações da agência Associated Press. Não foram fornecidos detalhes sobre o estado de saúde das mulheres, mas elas apresentavam em estar em boas condições. Foram levadas para um hospital para serem avaliadas e encontrarem seus parentes. Também Amanda Berry, tinha 16 anos quando desapareceu, em 21 de abril de 2003. Faz 10 anos, né? Na ocasião, ela ligou para a irmã e disse que estava pegando uma carona para chegar em casa.
A Georgina de Jesus desapareceu aos 14 anos, no caminho de casa para a escola, um ano depois. Elas foram encontradas a poucos quilômetros de onde haviam sido vistas pela última vez. A Michelle Knight, hoje com 32 anos, desapareceu em 2002, aos 20 anos. De acordo com a polícia, um dos irmãos, de 52 anos, vivia na residência. Não foram divulgados os nomes nem maiores detalhes sobre os outros irmãos, além de que moravam em outros lugares e tinham 50 e 54 anos. E por quais acusações eles podem responder? Júlio Castro, que tem uma mercearia a um quarteirão de onde as mulheres foram encontradas, diz que o homem detido é seu sobrinho, Ariel Castro. Ele também foi identificado pelo nome por Armanda Berry em sua ligação para o 911. A mãe de Amanda Berry, Louana Miller, morreu em 2006. Ela passara os 3 anos anteriores procurando pela filha, cujo desaparecimento causou grande impacto na piora da sua saúde, segundo os familiares e amigos. Vizinho conta como descobriu que a jovem estava em cativeiro. Clicou no link para iniciar o vídeo. O vizinho conta como descobriu que a jovem estava em cativeiro. O prefeito Frank Jackson disse em comunicado que nós temos muitas questões não respondidas sobre o caso e uma investigação estará em curso. No Metro Health Medical Center, o médico Gerald Maloney não deu detalhes sobre o estado de saúde das mulheres, afirmando que elas estão sendo assistidas e avaliadas por especialistas. Imagem divulgada pela televisão Royal mostra Amanda Berry ao lado da irmã em hospital de Cleveland. E uma foto com a imagem divulgada pela televisão Royal mostra Amanda Berry ao lado da irmã em hospital de Cleveland. Agora, gente, isso é uma coisa absurda. Agora, houve aquele caso na Alemanha, há algum tempo atrás, de uma moça só. Agora, esse é nos Estados Unidos, em Cleveland, com 3 mulheres. Está aqui no verbete, eu citei Cleveland. Eu citei o hospital de Cleveland. Você citou isso aí, né? Pois é. Agora, isso aí que me arranjaram, porque eu ainda não tinha lido nada a respeito disso. Agora, isso é um caso mesmo, são as amigas de vocês aí, os amigos de vocês. Né? Os caras têm 50 anos, tudo é com os réus. 50 anos. As com os réus começaram a aparecer em 45. Para aqui são mais ou menos 60 e tantos anos. Né? Eles aí todos têm 50 anos, os 3 irmãos. 52, 53, 54, que negócio. É incrível. Disse ainda que a polícia passava lá, os vizinhos reclamavam de gritos e tal, a polícia só chegava na porta e saía. Não. 10 anos isso aconteceu. Teve agora, aborto, veja, teve tudo. Os Estados Unidos falam tanto da polícia, mas eles são muito negligentes, né? Agora, Cleveland, presta atenção, lá não é de julgar fora, é um negócio grande, é uma cidade rica. Ohio, né? É Ohio. Como é que é isso? É Ohio que eu parta, aquele negócio. É terrível isso. Pois é, você morou lá em Cleveland. Professor Valdo, isso é impressionante, porque nos Estados Unidos, a gente morou lá, você chama o pessoal, a polícia está em 5 minutos, aparece no lugar. E ficarem anos sem identificar e sem mas perceber. vira, eles estão dizendo aí que houve gritos lá, etc. Ninguém tomou providência, ninguém entrou na casa, nem nada. Incrível. Agora, para entrar numa casa tem que ter autorização do juiz, aquele negócio todo, tem uma burocracia enorme. Às vezes é isso que tira a polícia. Incrível. Negócio sério. Eduardo, queria fazer... Oi, pode falar. Eduardo. Aqui no B, Marília, paradoxologia. O paradoxo da piora do estado de saúde ser parte do processo de melhora definitiva e o paradoxo da melhora da saúde se apresentar como parte do processo de dessoma. Na verdade, assim, eu já presenciei os dois, mas eu não estudei, não sei o que você tem para dizer sobre esses dois casos. Não, na verdade, o que eu quis colocar aqui é que às vezes tem aquela condição, né, que a pessoa precisa piorar para melhorar. Sim. Uhum. Entende? Então ela está num estado borderline da patologia, que aquilo não, ela consegue conviver bem com aquela patologia dela e tudo mais. Só que o que acontece? Ela vai precisar
no processo de superação de uma psicopatologia, a pessoa precisa perceber essa patologia. Ela precisa entender os meandros daquilo. E essa mudança, essa percepção, normalmente ela às vezes dá uma afundada, ela se expressa dentro daquela patologia durante um tempo, até ela, sabe, superar a situação. Seria o primeiro paradoxo, né? É, o primeiro paradoxo. E o professor Valdo ainda costuma citar esse paradoxo, por exemplo, nas situações de países muito complicados, assim, tipo, por exemplo, o Oriente Médio, né? Entende? Então, tipo, a situação tem que piorar muito para depois melhorar. E às vezes isso tem relação com essa falta, no caso da consciência, com essa falta de intimidade ou falta de conhecimento da própria doença. E a melhora repentina, aquela melhora que a pessoa tem e depois ela dessoma. É a melhora do adeus, né? Na verdade, assim, o que acontece normalmente nesse caso? Eu como médico, já presenciei isso várias vezes. E às vezes, quando o paciente começa a melhorar demais, eu desconfio. Eu falo, ai, será que está tudo certo? Porque a pessoa começa a melhorar demais e de repente volta e está tudo bem, você vai conversar, a pessoa ri e tal, você fala, nossa, é amanhã, né? É hoje à noite, né? Enfim, então isso acontece normalmente do ponto de vista multidimensional, a pessoa volta, às vezes conversa com um familiar, agradece, ela fala, conta uma história, tudo mais, faz aquele desenlace e... Como se fosse com o familiar mesmo. Como se fosse para se despedir, assim, entre aspas. Uma despedida. Né? Ela volta para fazer uma relação, para ter uma relação com os familiares, com as pessoas, e depois se despede. Tá bom, obrigada. Eu queria chamar a atenção na questão desse verbete, que a paraclínica é a especialidade da higiene consciencial, né? Então está dentro do processo da higiene consciencial. E eu queria deixar um convite para o pessoal, a gente vai ter a 4ª turma do curso Higiene Consciencial agora em agosto, vai ser dia 16, 17 e 18 de agosto, e a gente vai dar o curso também em Portugal, agora dia 25 e 26, então o pessoal que está fora aí de Foz do Iguaçu, no Internacional, que quiser participar do curso, vai ser em maio, agora dia 25 e 26, em Portugal. Então, fica o convite aí. O curso é o curso Higiene Consciencial, é um curso antigo já, que a gente ministra. Em 2011 eu convidei o professor Rui para participar do curso. O Rui monta um campo, que é um campo de asepsia intraconsciencial. E o curso é uma oportunidade da pessoa ter um vislumbre mais homeostático da manifestação dela. Então, o processo da assistência que é feita no curso é para isso. Para o aluno se ver como que ele funciona desassediado, como que é a cabeça dele higienizada, né? E ter como referência esse padrão. Então, a gente fala muito do padrão homeostático de referência e os amparadores entram com essa abordagem para ajudar o aluno a identificar o padrão homeostático dele. Muitas vezes a gente tem uma forma de expressão que passa a vida inteira de maneira distorcida, errada. E não adianta você querer culpar a pessoa, querer brigar com a pessoa porque ela é daquele jeito, porque ela não percebe que ela é daquele jeito, mas ela não percebe que ela é daquele jeito. E aí uma coisa que teve um debate já aqui num círculo, em relação às referências, né? A referência íntima que a pessoa tem de si própria, ela é anterior à referência externa. Então você só consegue ter, por exemplo, uma pessoa que você admira, que tem trafores, que você quer ter igual, aqueles trafores daquela pessoa. Se você não tem uma referência homeostática de você mesmo, você bem, você não consegue se relacionar bem com a referência externa. Você pode desenvolver inveja, você pode ter ciúme, você pode ter outras distorções nessa comparação. Não torna-se uma comparação sadia. E no padrão homeostático de referência, quando você está em homeostase, você consegue se comparar com os outros de maneira sadia. Você não distorce essa relação. E isso é muito importante, né? Essa referência sadia da própria pessoa. Né? Isso que você trouxe, o fato da pessoa conseguir prever no outro como ele funcionaria se ele estivesse sadio e equilibrado, também ajuda. Ajuda, porque isso é interessante, porque normalmente, isso é um ponto importante, né? Você não precisa superar um trafar para estar em homeostase. Isso é uma distorção comum. A pessoa pensa assim, não, eu tenho esse trafar, então eu sou assediado por causa desse trafar. Um processo de superação de um trafar pode levar anos.
Tá? Então, de muito esforço, investimento. Então, o mega trafar convive com a homeostase. Óbvio, se você não estiver expressando esse mega trafar ou expressando essa distorção, né? Ativando o esquema, digamos assim. Mas, se você está trabalhando bem com as energias, você está investindo no processo de homeostase, o seu mega trafar vai continuar lá. Você vai só trabalhando ele. A questão é ter mais ortopensenes para estudar a sua personalidade. Esse é um dos objetivos do curso. Ok, obrigada. Eduardo, na página 37, na penúltima linha, você coloca a limpeza de feridas infectadas feitas pelo médico, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, sendo o exemplo intrafísico do pragmatismo interassistencial cara a cara. Então, eu queria a tua opinião sobre as pessoas que têm certas restrições assim, em relação à sujeira. Sabe essas pessoas que são meio enjoadas, sim, nojentinhas? Sim. Então, eu vejo que, hoje em dia mesmo, eu tenho um sobrinho de 3 anos, ele foi criado dentro de apartamento, e quando ele ia colocar o pé no chão, assim, na areia, ele tinha um piti. Então, como é que funciona essas restrições em relação a, às vezes, pôr a mão na ferida, no sangue, no pus, e encarar isso como uma forma também, assim, de assistência metafórica e às vezes nem tão metafórica não tem assim. Metafórica, muito real, né? Realista. Eu falo isso para muitas pessoas, assim, que vale a pena ir num ambiente, num hospital público, né? Vale a pena você... E uma coisa que eu gosto de trabalhar em hospital público também é por causa disso, para você ter contato com isso, entende? Para você... enfim, é uma forma de você poder ajudar essas pessoas. Por exemplo, às vezes você vai atender um paciente, o cheiro do paciente é insuportável, entende? E você vai fazer o atendimento normal. Aquilo não pode te atrapalhar. Então, você usa outro modus operandi na cabeça ali, né? Você não está ali por você, né? Então, acaba não te pegando nessa questão. Mas a forma de se lidar com essa questão é você passar pela situação. Tem pessoas que vieram me falar que foram visitar o hospital público para ter essa experiência, para ver lá o que é a existência, aquelas questões complexas da existência humana, né? aqueles pacientes em situações bem difíceis. E quando você chega lá, você vê o que é, de fato, o processo que acontece, né, extrafisicamente no planeta inteiro, né? Então, é uma oportunidade da gente refletir sobre elitismo, refletir sobre orgulho, refletir sobre arrogância, sobre vaidade. É um laboratório de autoanálise ali, de autopesquisa na hora que você atende, né, essas pessoas. Porque no caso, eu sou dentista e quando eu comento muitas pessoas dizem assim, como é que você consegue ser dentista? Né? Nessa coisa assim mesmo de você mexer na sujeira, no problema, na doença. E eu vejo que é um exercício, porque muitas vezes extrafisicamente a gente se pega em ambientes também que são críticos também nesse sentido. A cena que eu tenho na minha cabeça quando eu escrevi essa frase, mas tive várias, né? Mas assim, uma das que mais me chamou a atenção, eu estava na residência ainda, e aí eu entrei numa enfermaria lá no hospital, e quando eu abri a porta, o cheiro era uma coisa assim, não dava para ficar lá dentro, assim, era um cheiro realmente muito forte. E quando eu olhei, estava uma auxiliar de enfermagem lavando o pé de um paciente que tinha uma ferida infectada, e era uma bactéria multiresistente, que exala um cheiro terrível, e ela estava fazendo piada com o paciente, brincando com o paciente, lavando e limpando. Eu olhei aquela cena e falei, nossa, cara, que coisa. O exemplo que aquela pessoa... Assistência direta, face to face. Essa imagem que a gente quer colocar, né? Esse negócio de você estar ali, sabe, em contato mesmo. Não tem preconceito, não tem nada na sua cabeça travando a sua relação com a pessoa. Em relação à nossa dentista, eu acho que ela precisava de melhorar a resistência. Eu estou falando por causa das minhas colegas de odontologia. Quando nós completamos 50 anos, só apareceu uma que estava entregue às baratas, tinha problema. Algumas morreram e as outras estavam em casa, não saíam, porque a odontologia exige muito da pessoa trabalhar em pé. E mulher é um problema. Mas agora, hoje em dia ela só sentada, professor. Ela é bici, ela é mais magra, ela esconde atrás do taco do bilhar. Olha lá. Então, precisa de aumentar essa resistência. Por isso que eu estava falando aquele dia aqui para você. Senão você vai ficar igual as minhas colegas lá, eu não quero isso, que é isso? Dá um jeito. Está entendendo? Aumenta a resistência. Temos que fazer uma reserva nisso aí. Mas, professor, hoje em dia a gente só trabalha sentada.
Não é mais em pé. Mas olha bem, tá? Mesmo assim, ainda exige muito. A postura, uma opção de coisa. Odontologia para mulher não é fácil. Eu tenho experiência disso. Outra coisa, eu praticamente dirigi uma faculdade durante 9 anos, tá? Pra você ter uma ideia. Eu li o conteúdo do intermissão e também a abordagem ao curso intermissivo e observei que mais dos 5 dos 10 itens ali existentes estão dentro de mim. Mas, por outro lado, ouvindo a tertúlia de ontem, minha primeira vez ouvindo o programa, e hoje meu segundo dia, vejo quão longe estou em ser um instrutor aqui na Terra, porque estou cheia de vícios. Como fazer para limpar tudo isso? Ou só pelo fato de tomar consciência dos vícios já começamos a sublimá-los? Não, você vai começar a limpar isso tudo. Agora, ó, o que eu vejo com você é o seguinte, na capital de São Paulo tem uma unidade do Instituto. Seria bom você se inteirar mais do que é a conscienciologia com calma. Eu te falei ontem para ler o Nossa Evolução. Agora, ó, tudo indica que você fez o curso intermissivo mesmo, tá? Eu sei porque eu senti ontem o processo aí com o amparador. Então, leva isso a sério, vamos ver o que faz. Professor, no verbete de hoje, é dito que os amparadores usam certas paratecnologias acopladas à pessoa. Como diferenciar as paratecnologias do amparador daquela usada pelos assediadores? Há poucos dias senti como se houvesse um capacete permanente na minha cabeça e algo acoplado no meu braço direito. Esse capacete invisível, às vezes, causava calores no couro cabeludo e na testa. Estou em tratamento com paracirurgia e, às vezes, os paracirurgiões vêm mais de uma vez por dia. Devo concluir que essas atuações são oriundas dele? No mínimo, mas agora você tem que ver com quem que você está agindo, né? A gente não pode funcionar com consciência sem saber quem são. Observa bem o que é que se passa com você, em torno de você. Exterioriza energia com EV e vê o que acontece. Professor, outro dia eu vi o senhor falando que o marxismo já era. Qual a concepção político-econômica que melhor pode atender às necessidades das consciências, oportunizando da melhor forma a evolução? Eu vejo que mesmo infantilidades cometidas por Marx, o marxismo ainda é, ao menos teoricamente, a concepção mais evoluída para alavancar seu sim. Não, eu sou favorável ao Estado mundial e a democracia pura no Estado mundial através de colegiado. Isso é muito mais sério. Você viu que tudo que fizer do comunismo, matar milhões de pessoas devido ao comunismo. Uma vergonha total. Olha, eles não sabem se o Mao Tse Tung matou 50 ou 70 milhões de pessoas, principalmente através da fome. Que comunismo besta é esse que deixa todo mundo morrer de fome? E outra coisa, o Stalin também matou um monte, milhões de pessoas lá na Sibéria, com aquele negócio todo. Tudo comunista. Isso aí não é. O Marx afundou a terra numa opção de coisa, em vez de ajudar. Tem umas coisas positivas, mas a maioria tem furo. E o negócio deu para trás, não interessa não. Tem que melhorar isso. É lógico que o capitalismo selvagem que está aí também não é o ideal. Agora, o ideal é a democracia pura que a gente tem que retornar, não tem outro jeito. Professor, todos sabem que é pioneiro no assunto da projeção consciente. Mas quanto a outras habilidades parapsíquicas, como bilocação, transfiguração e materialização de objetos ou consciência, quais são as suas experiências? Olha, esse negócio eu tenho um monte de experiência. Agora, para você saber das minhas coisas, eu teria que vir aqui assistir as mini-tertúlias toda manhã. Aí eu abro o jogo da situação para ver como é que é. Para o povo achar que eu não sou louco, ou qualquer coisa, ou cabotino, ou, como é que é? Alzheimer, demente senil e outras cositas mais. Então eu falo aqui, é um petit comitê, não é gravado nem irradiado. É de manhã. Se você quiser, saia de Goiânia, dá um pulo aqui, que você vai ver, você pergunta o que você quiser, que a gente abre o jogo. Outra aqui, sou terapeuta holística, fiz vários cursos de especialização, trabalho com a terapia floral, Reiki, gosto de trabalhar harmonizando e reequilibrando as chakras. Ao longo dos anos desenvolvi a clarividência, encantei-me com as tertúlias e hoje faço TENEPS. Sou baratrosférico? Não, você faz TENEPS.
Como é que é isso? Que conversa é essa? Não entendi essa última pergunta aqui, não entendi. Baratosférico. Vamos dizer que você talvez fosse, mas hoje não é. Não, Val. Agora, quem é que ainda não foi? Todo mundo já foi. Na pergunta anterior, que era um caso bem mais pesado, aí eu falei, não, isso é baratrosfera. Aí ela achou, porque ela mexia com o processo alternativo. Agora, aqui é um homem que está perguntando. É um homem? Sabe como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, não, você é dos nossos, fica firme, sem intermissivista, vamos fazer força. Todos nós já fomos baratrosféricos, mas atualmente estão fazendo uma forcinha para não pôr nenhum pé lá dentro mais. Só vamos lá para resgatar a consciência. Pensa bem nisso. Isso é importante. Resgate, fazer assistência. Esse é o caminho. Quem é que está com o microfone aí? É você, pode falar. Tá bom. Parabéns pelo verbete, está muito bom. Na página 38, na Associação Internacional de Conscienciometria, está faltando a interassistencial. Tá? Onde? Na 8ª linha da de conscienciometria. O nome da Consus, né? Está faltando interassistencial. Tá? Joia. Obrigado. Aí eu tenho mais 2 perguntas agora. Pode falar, Alzira. Na principiologia, o último princípio, o princípio de toda autocura começar pela cognição. Tá. Eu coloquei esse princípio porque eu acho que é importante a gente entender que a doença ela é parte da evolução, ela é parte da nossa... Não tem como a gente fugir da doença, né? Então, a fuga da doença é um mecanismo de defesa. E a forma da gente lidar com as nossas próprias doenças é a partir do pensamento. Então, você vai pensar sobre as suas doenças, né? Você vai desenvolver isso de uma forma saudável. O problema é que sempre quando a gente pensa nas nossas doenças, a gente se vitimiza. Entende? A gente se sente por baixo, a gente se sente por fora, a gente se compara, a gente tem, enfim, todas aquelas mazelas infantis do psicossoma. Só que na hora que a pessoa começa a buscar um padrão mais de homeostase, enfim, investir mais num trabalho de energia, as reflexões começam a se tornar mais profundas do ponto de vista da personalidade. Então, ela consegue identificar nela os problemas que afligem ela sem afligir, né, necessariamente a pessoa. Então, a ideia do princípio da autocura começar pela autocognição é que a autocognição ela é básica, ela é fundamental. A gente não vai continuar a escalada evolutiva se nós não pensarmos como que nós funcionamos, os nossos mecanismos, um processo de estudo maior disso. O que a gente comentou aqui no início é que a dificuldade maior é que nós, às vezes, não damos atenção à higiene consciencial prévia. Né? Aquela pergunta, como é que eu estou agora? Você não vai chegar, por exemplo, no mercado e ficar pensando, enfim, um assunto que diz respeito a uma complexidade da sua personalidade no mercado, entende? Tem momento para isso, tem situação para isso. Então, esse tipo de inteligência, né, inteligência contextual, por exemplo, você contextualizar o momento, é fundamental. E você ter um ambiente em casa que seja um ambiente acolhedor, um ambiente homeostático, um ambiente onde você se sinta bem, você esteja tranquilo, né, é o momento para você desenvolver esse nível mais profundo de autocognição. Eu imagino que com o tempo, com maior domínio disso, você consiga estender esses momentos para outros momentos do dia, né, outras situações do dia. Mas, assim, dentro do que eu posso falar aqui em termos de experiência pessoal minha, é que eu consigo fazer isso muito bem em ambientes pós-TENEPS, né? Na hora que houve um trabalho mais forte, intenso com você, com assistência, você refletir sobre isso, dentro dessa autocognição. Tá. A segunda questão é na página seguinte, 39, na binomiologia, o segundo binômio, o entendimento do binômio ego-sintônico e ego-distônico no autodiagnóstico do próprio temperamento. Isso aqui a gente tinha comentado, mas eu acho importante você ter puxado de novo, assim. Porque o ego-sintônico é aquela pessoa que ela não tem autocrítica do trafar dela, por exemplo, tá? Da dificuldade pessoal dela. Então, aquilo não incomoda ela. Quer dizer, ela nem sabe que tem aquilo. Né? Então, não tem como ela pedir ajuda para um traço, para uma dificuldade que ela acha que ela não tem.
Né? Então, esse é o ego sintônico, ela está sintonizada com a doença, ela está totalmente dentro do processo ali. O ego distônico é quando o comportamento dela, os trafares, as situações dela começam a incomodar ela. E aí ela busca ajuda. Entende? Aqui no intrafísico daria para dizer do distônico a pessoa que fuma e diz, não, isso todo mundo fuma, vou morrer mesmo? É mais ou menos isso. Ou aquele exemplo que a gente deu, né? A pessoa fala, eu sou gordo, mas sou feliz. Entende? Entendi. Então, assim, é uma situação que a pessoa ela não quer enfrentar, às vezes ela não sabe, por ignorância, ou às vezes ela simplesmente não quer mexer. Entende? Ela não quer... então, o que começa a acontecer? Com o tempo, ela vai para a rabeira, né? Ela vai para o acostamento. Entendeu? E a ideia de colocar isso aqui é chamar a atenção para a importância, né, de se fazer esse movimento. Tá ótimo, obrigada, hein? Professor, o senhor no DAC fala sobre as tablitas de enumerações conscienciológicas metódicas. O senhor poderia explicar para a gente como é que o senhor organiza essas tablitas? O caso todo é o seguinte, são listagens que eu tenho colocado na parede. São dezenas delas que me interessam. Então, por exemplo, do jeito que eu faço aqui, eu também fiz uma opção aí. Isso tudo aí é tipo tablita. Só que tem que essas são tablitonas, né, são grandes. Agora, as minhas são pequenas, daquela de inserir o papel que você insere no meio do plástico. Tudo fixado na parede, na frente da minha mesa. Outra coisa, eu tenho algumas também que o meu computador, ele tem uma base em cima, que eu coloco também folhas, entende? Em cima dele. Por fora, tem uma armação de madeira que faz isso. Então, com isso, me ajuda muito, porque eu faço consulta à mão, não preciso me levantar da cadeira para ver. Eu quero ver uma listagem, eu tenho lá. Alguma coisa que eu tenho, tem tudo ali. Agora, com o passar do tempo, você domina aquilo tudo. Às vezes eu passo aí 15 dias sem olhar nenhuma daquelas listagens, que eu já sei tudo, entendeu? Não igual as pensadas, não. O senhor não descarta, o senhor deixa sempre elas lá, né? Não, elas são permanentes. Elas estão lá o tempo todo. Você teria que ver como é que é. Eu não sei quantas tem, deve ter mais de 20 hoje que eu uso. Agora, outra coisa séria são as pastas, os montes de pasta que eu tenho. Você está entendendo? Tudo específico. Tem umas que tem até legenda, para ver quais são as que tem ali. Outra coisa, além disso, são as pastas, de modo geral, e os armários. Tudo isso me ajuda. Agora, as coisas que eu trabalho mais diretamente no desktop, no computador de mesa, fica tudo em torno de mim. Tudo é fácil. É como se fosse, é mais do que aqui. Entende? É um painel de Boeing. Tem tudo que eu faço ali, tudo à mão, tudo é prático, tudo objetivo. Como é que o senhor faz para selecionar os assuntos, os aspectos que o senhor vai colocar nas tablitas, para priorizar? Não, eu ponho aqueles que eu tenho maior demanda, aqueles que eu procuro, aqueles que eu preciso, aqueles que eu quero, para esclarecer, informar alguma coisa que eu esteja fazendo. Então, por exemplo, a listagem, sempre eu tenho a listagem da escala evolutiva das consciências. Uma das coisas igual essa, assim, tem um monte de tudo isso. Por exemplo, a listagem das ICs, eu tenho tudo lá. Prefixos, são coisas assim, tem de todo tipo. Porque eu estava... Agora, há outras coisas, por exemplo, assim, mais profundas, né? Sim. Por exemplo, cacófatos. Quais são os cacófatos que a gente usa mais? Eu tenho uma listagem. De vez em quando eu pego aquilo e dou uma limpeza no meu texto, para ver se tem algum. Outra coisa, erros de computador, erros de computação. Eu tenho também uma listagem deles. Eu olho tudo, com detalhes. Agora, é muito fácil a hora que você tem uma lista, que você vai ver um, ver outro, em pouco tempo você vê aquilo tudo. Tá. Porque era justamente a pessoa quem começa a escrever verbete ou quem escreve verbete, o ideal seria... O ideal é a pessoa não ter preguiça de anotar as coisas pela caneta. Ok. Através da caneta, ela enriquece o computador. O computador, com o tempo, enriquece a ela. Agora, o problema é a preguiça de anotar. Isso é que não pode. Anote tudo. Por exemplo, você está com muito serviço. Anota tudo, faz uma listagem, dá o roteiro do que você vai fazer. O povo tem preguiça disso.
Besteira. Você sabe escrever, tem caneta, tem papel, por que é que não faz? É muito mais prático. Agora, eu não vejo que é possível um dia o povo ficar só com máquina para fazer as coisas. A leitura, por exemplo, em matéria de papel, é melhor do que no computador. Anotar no papel também é muito mais sério para fazer original do que diretamente do computador. Eu acho que personalidades inteligentes não vão querer mudar para o pior. Eu acho que isso vai ser difícil de mudar. Eu acho muito difícil. Pelo seguinte, o processo da fisiologia do corpo e a anatomia que nós temos, ele é limitado. A gente tem que atender essa limitação. Então é muito importante isso. Agora, a escrita manuscrita é muito importante, não é só do ponto de vista fisiológico ou psicomotriz, não. É também do ponto de vista mental somático ou conteudístico, da inteligência da pessoa. Porque o manuscrito faz com que a pessoa fique com a memória em dia, o processo do poliglotismo em dia, a maneira de escrever, quais são as letras das palavras e as palavras do texto. A pessoa mantém aquilo up-to-date, atualizado, em dia. Isso aí eu considero de alta importância. Por isso que manuscrito, não esqueça isso. Não interessa a máquina, isso é bobagem. A máquina é moldura secundária. O mais importante é a escrita à mão. Não esquecer disso, não. Obrigada. Nós esperamos de você, então, mais uns 100 verbetes. Vê se você me ajuda aí. Professor. Você, entende? Está aí junto, pisa no pé dele para trazer os verbetes. Professor Valdo Vieira, gostaria, antes de terminar, de fazer um agradecimento ao Sérgio Curtioli, César Curtioli, do AIEC, ele que cedeu o espaço para fazer o show amanhã, e agradecer o carinho, né, de Foz do Iguaçu, principalmente aqui o CAEC, pelo carinho comigo e com a Merite. Então, eu espero amanhã ter um público bom. Você merece mais do que isso. Estaremos lá amanhã. Não esquecendo que, a partir das 19 horas, nós já vamos estar lá no discernimento. O show vai durar mais ou menos 1 hora e depois ela vai abrir para um debate sobre o Egito, sobre a vida, né, a dança. E eu acho que vai ser bem interessante. Amanhã, dia 11, no discernimento. 19 horas, 7 horas. 19 horas. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 34 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os recados de hoje são da Nilma, sobre o curso Acoplamentário, a Giovânia, com Congresso de Intermissivistas, Maria Isabel, curso Holotecnologia e Cosmovisiologia, a Patrícia, com o curso PDP, e a Alzira, com Consim Cobaia. Boa tarde. O Laboratório Grupal Acoplamentário, na sua primeira década, traz o tema Extraterrestriologia, com os EPICONs Everton Santos, Leonardo Firmato e Amin Lascani. Será nos dias 17, 18 e 19 de maio. A identificação do potencial parapsíquico, através de técnicas específicas, é fundamental ao aluno interessado na compreensão dos seus contatos multidimensionais. As inscrições para o acoplamentário serão feitas pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá do dia 12 ao dia 14 de julho de 2013, no Discernimento. As inscrições poderão ser feitas no CAEC pessoalmente ou pelo telefone 3525-2652 ou ainda pelo site da APEX, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A Holoteca faz aniversário de 10 anos de portas abertas
à sociedade em geral, e quem ganha é você. O que você vai ganhar? A oportunidade de participar de um curso que é uma espécie de realinhamento maxproexológico. Pelo menos o objetivo é esse. Pensando nisso, o CAEC Holoteca convidam para este curso inédito que denomina-se Holotecologia e Cosmovisiologia. Este curso tem 4 momentos distintos. O primeiro será na sexta-feira, dia 7 de junho, às 19 horas, no Discernimento. Será um evento de abertura gratuito para toda a CCCI, onde nós faremos a retrospectiva histórica da Holoteca, desde o acervo pessoal do professor Valdo, ao acervo institucional e o projeto Mega Centro Cultural Holoteca. Nesta ocasião, foram convidadas as outras holotecas, ou embriões de holotecas, IAC, Intercamp, Aracê, Saquarema, até o Pesquisário de São Paulo, para que recebam o manual de procedimentos de uma holoteca, já que a Holoteca Foz é a matriz disto. O segundo momento é um enfoque histórico. Neste enfoque histórico, nós vamos ter vários professores que estão publicados na revista Holotecologia, inclusive. Tá? Então, temos da filosofia a holofilosofia, a holotecologia e a reurbanização, o papel social dos centros culturais, pontos e contrapontos do imaginário religioso e o paradigma artístico e a escrita imagética. O terceiro momento é o enfoque parahistórico. Nele, nós vamos ter o binômio lexicologia e enciclopediologia. Valdo Vieira, o colecionador. Zéfiro, eu, colecionismo. Epicentrismo mental somático, base da neoverponologia. E o quarto momento será um campo bioenergético, mental somático, com 3 epicons. Entendemos que esse curso é uma grande oportunidade pela maxvisão proexológica deste grupo evolutivo, e esta é a razão deste curso ter um preço bem diferenciado. Foi negociado com a IEC, com amigos da enciclopédia e o próprio CAEC, para que cobrasse apenas os custos mínimos de custos de produção desse curso, que são coffee breaks, material didático, etc. Então, o custo é R$ 75,00 e ainda o inscrito tem a opção de escolha de brinde, um tratado Homo sapiens reurbanizatus ou Homo sapiens pacíficos, porque o objetivo é oportunizar que todos nós repensamos o nosso papel como vamos atuar com a SOCIM diretamente após a dessoma do professor Valdo. Obrigado e contamos com o máximo de presença. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do IPC para convidar vocês que estão nos ouvindo a fazer o programa de desenvolvimento parapsíquico. É um curso que acontece em 6 módulos, vai iniciar agora, dia 25 e 26 de maio, o primeiro módulo. O primeiro módulo é sobre estado vibracional, o segundo sobre autodefesa energética, o terceiro sobre psicometria, o quarto, clarividência, o quinto, técnicas energéticas assistenciais e o sexto, sobre exoprojeção. É um módulo por mês, então termina em 19 e 20 de outubro. Os objetivos: desmistificar e desreprimir o parapsiquismo, desenvolvimento da atenção e estímulos para troca de experiências, ampliar as parapercepções pessoais, estreitando contato com a equipe extrafísica, desenvolver autoconfiança na autodefesa, fornecer subsídios para o desenvolvimento na TENEPS. O curso é 90% prático e 10% teórico. Estão todos convidados e obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consciência Cobaia Voluntária do Conscienciograma. A próxima data deste curso será no dia 18 de maio agora,
As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, no telefone 35 25 26 52 ou no caec@caec.org. Obrigada. E atenção agora, o verbete de amanhã será Maturo Convivialidade, da especialidade Conviviologia, e a autora professora, eu tenho que até respirar mais fundo, Melissa Wisniewski. Obrigados a todos pela presença e uma boa tarde.